Bom, muito bom dia, TDC, é um prazer enorme estar aqui com vocês que estão presencial, você que está em casa também. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o impacto que a tecnologia presente nas redes sociais está causando nas carreiras dentro de tech. A gente fala muito de carreira em eventos, no LinkedIn, mas durante a pandemia aconteceu um movimento aí que deu uma mudada nisso. Mas antes, muito prazer. Essa da fotinha aqui sou eu. Eu me chamo Letícia Moreira, mas vocês também podem me chamar de Lele Mene, vocês vão entender o porquê. Eu sou formada em gestão de TI pelo Senac São Paulo e desde que eu me formei na faculdade de tecnologia, eu trabalho como QA. São quase 7 anos trabalhando aí na área de qualidade de software, mas, durante a pandemia, eu também me tornei instrutora em 2 cursos. O primeiro curso são os processos de QA na prática e o segundo é o QA em Agile. Para quem trabalha com qualidade de software, sabe que, infelizmente, os conteúdos de ensino para nós que trabalhamos com qualidade é muito diferente dos que tem para quem trabalha com programação. Para a gente ainda tem muito pouco conteúdo e eu desenvolvi e gravei esses cursos para ajudar quem está iniciando na área ou quem está dentro da área e está um pouco perdido. E aí, para quem tiver interesse, dá uma olhada nesses cursos. É só ir lá nas minhas redes sociais, Lelemane, eu trabalho com Instagram, YouTube, LinkedIn, tudo que for mídia social, dando dicas de tecnologia, falando sobre as tecnologias emergentes, falando de qualidade e também, é claro, de QA. Mas eu não vim aqui falar sobre isso hoje. Foi uma sequência meio errada aí. Agora beleza. Bom, antes de falar um pouquinho do tema da palestra, eu quero começar voltando no tempo. Fiz aí uma linha do tempo para a gente falar um pouquinho da nossa evolução com a experiência no digital. E aí, começando ali em 95, eu vou falar bem a verdade para vocês, eu não era nem nascida. Provavelmente meus pais estavam ali casando, mas em 95 tinha coisa mais importante que o casamento dos meus pais acontecendo, como, por exemplo, a comercialização da internet discada. Vocês conseguem pensar que há 27 anos atrás, a internet discada ainda não existia para pessoas como nós? Foi ali a partir de 95 que ela começou a ser comercializada. O Windows 95, que revolucionou os sistemas operacionais estava sendo lançado, e uma coisinha que naquela época a gente achava que serviria só como um meio de fazer ligação, também estava se tornando comum no uso das pessoas. E aí ali, falando um pouquinho ainda ali em 95, quando alguém perguntava, a gente mal ouvia falar no termo internet. Eu adoro que esse ano teve a 4ª temporada do Stranger Things, e tem um episódio na temporada em que o pessoal tá tentando desvendar onde a Eleven tá, e aí a Suzy utiliza a internet para encontrar ela. E aí quando ela fala: "Ai, não sei o que, na internet", aí os meninos falam para ela: "O que é internet?". E era basicamente assim que funcionava ali nos anos 90 ainda, né. A gente quando ouvia o termo internet, não sei, não tô familiarizado com isso. E aí 10 anos depois, quem diria que a gente estaria ali evoluindo para utilizar cada vez mais esses meios para nossa comunicação, principalmente pessoal. Então, quando começaram a surgir as redes sociais ali, o Orkut, MSN, o YouTube, as plataformas de busca, nosso melhor amigo até hoje, o Google, a gente começou a se familiarizar mais, e aí começou a gastar mais com a internet discada, passar mais tempo. Minha avó ficava louca comigo, que ela queria usar o telefone e eu estava com a internet conectada. Então aqui a gente já começou a entender melhor o que era esse universo. Só que aí, não precisou de mais 10 anos para a gente evoluir a nossa experiência. 5 anos depois, a gente já estava descobrindo o que era essa coisinha aqui, começando a usar o Facebook no celular, instalar o Instagram, internet móvel já estava disponível, e uma coisinha que a gente não chamava de AI, mas que já estava entre nós, já existia ali, que era a inteligência artificial. Então, quando a gente começa a pensar em 95, eu não sei se vocês já ouviram falar nos termos Web 1, Web 2 e Web 3. Mas basicamente a Web 1 foi um período de leitura, onde a gente ainda estava descobrindo o que era a internet. E aí a gente está agora numa coisinha que a gente chama de Web 2, que a gente está começando a descobrir que o digital
pode transformar a nossa vida, a gente pode utilizar para tudo. Então aqui, no finalzinho da década, de repente, uma transação bancária, eu carrego o meu bilhete único, tudo eu faço de forma digital. Só que aí em 2020 veio uma coisinha, quem não viu esse meme da Cardi B, pode procurar aí Cardi B Coronavírus, que fez com que a gente ficasse trancadinho dentro de casa. E aí, até aqui, em 2020, eu tinha que explicar para minha mãe que eu trabalho com TI, mas que eu não fico consertando impressora, ar-condicionado, que eu não sei hackear um Facebook. Mas aí, em 2020, de repente, em todas as plataformas de informação, só se falava disso. Estudo mostra que a pandemia intensificou o uso das tecnologias digitais. É lógico, a gente não pode mais sair de casa, não pode abraçar. O que que a gente faz? Digital. Nossa vida passou a ser aquilo. A pandemia acelerou o processo de transformação nas empresas. Finalmente, que a gente contava a bola há muito tempo, falando: "Gente, dá para trabalhar de casa, a gente trabalha com TI, eu não preciso atravessar a cidade para vir para o escritório". As empresas foram obrigadas a entender, então teve uma aceleração nessa transformação. Estudo aponta que a indústria de tecnologia cresceu mais de 20% na pandemia. Lógico que está todo mundo usando, tem software a rodo, aquele primo que tinha uma ideia infalível de software, esse foi o momento que ele falou: "Não, agora eu vou investir nisso". Então a gente tem o setor crescendo de forma geral. E aí você liga no Jornal Nacional, em todos os principais jornais do país, e só se fala nisso. E aí o que que acontece? No país em que tem um índice de desemprego gigantesco, você descobre que tem uma área que está contratando. Tem muita gente interessada em tecnologia. Todo mundo quer aprender tecnologia, mas que não faz nem ideia de por onde começa a aprender. A pessoa que não escolheu tecnologia na faculdade, como que ela vai saber o que ela faz para trabalhar com tecnologia? E aí a pessoa fica basicamente desse jeito mesmo. Eu imagino, coitada das pessoinhas. Putz, eu quero muito, estou desempregada, quero estudar tecnologia, o que eu faço? Eu já sou formada, eu preciso fazer outra faculdade para trabalhar com tecnologia? Eu preciso saber matemática, porque assim, eu nunca me interessei por tecnologia porque eu não sou de exatas. Que área eu devo escolher e por onde que eu começo? E aí, quando a gente tem um aumento da procura, lógico que a demanda vai aumentar, e aí as instituições de ensino começaram a surgir do chão. Sério, de repente tem tanta escola de programação oferecendo curso, eu não sei como começou, eu só sei que de repente era muita coisa. E aí, eu adoro esse vovô. Você tem várias escolas de programação, principalmente online, cursos gratuitos, certificações gratuitas, eventos online, um monte de coisa. Só que a pessoa que não tem ideia de tecnologia, que quer começar a aprender, tá desse jeito ainda. Que horas que eu vou começar a entender esse negócio? Não tá claro. Porque a gente que trabalha com tecnologia tem uma dificuldade gigantesca de se comunicar com a pessoa que não entende tecnologia. Infelizmente, a gente não consegue sentar com a pessoa e falar. Desenvolvimento de software é uma sequência de processos que a gente coloca em prática para construir um aplicativo, um site, uma plataforma e etc. Não. Desenvolvimento de software é escrever código. O que que é código? O que que é merge request? O que que é Scrum? O que que é Agile? PO, QA, Dev. A pessoa fica desse jeito, dá dó. Mas aí, esse é o ponto em que eu quero chegar. Antes da pandemia, a gente já tinha um movimento de pessoas, claro, fazendo conteúdo digital. Tinham vários canais, principalmente no YouTube, de profissionais que compartilhavam conhecimento. Mas até aí as pessoas estavam interessadas em ver blogueiras se maquiando, em, sei lá, assistir dancinha de TikTok. Mas aí começou uma revolução online, se você não faz parte dessa bolha, vem comigo que eu vou te inserir nela agora, de profissionais de tecnologia criando conteúdo sobre tecnologia. Então, ao invés de postar um TikTok falando uma coisa irrelevante, eu vou postar um TikTok explicando o que é QA, explicando o que é desenvolvimento de software. E aí, a gente conseguiu começar a encontrar pessoas interessadas e trazer essas pessoas. E aí a gente tem também pessoas que estão iniciando na área, compartilhando as suas jornadas. E ao redor de todo mundo, é lógico que você tem empresa, escola de ensino ali olhando e falando: "Gente, tem uma coisa acontecendo aqui".
Eu vou me juntar com essa galera aqui, porque essa galera tá trazendo pessoas de fora pra tecnologia. E aí agora a gente tem influencers, eu adoro, né? Eu ficava brava no começo quando me chamavam de blogueirinha, porque eu acho que é muito mais fácil ser blogueira. Eu sou criadora de conteúdo, que é muito difícil pegar e montar um conteúdo de tecnologia. Pensa hoje, se você tivesse que fazer um vídeo explicando o que você faz no seu trabalho, seria fácil? Você ligar uma câmera e falar: "Ah, eu faço isso, isso e aquilo, é assim, assim, assado". Não é? É difícil. A gente tem que roteirizar, a gente tem que pensar no público-alvo, como que eu vou levar essa informação para as pessoas, mas agora a gente tem influenciadores digital, conectando interessados em tecnologia com instituições de ensino de tecnologia, porque que as escolas de tecnologia mais fazem é isso. Gente, o que chega para mim de publi, de escola de programação, eu acho que é só isso que eles querem agora, fazer público a gente, porque lógico que o público está ali assistindo a gente. E aí, é lógico, as grandes empresas estão aqui coladinha nas instituições de ensino: "Ô, quando você formar essa galera aqui, avisa que eu quero contratar", porque o mercado está precisando. E aí, no que isso impacta? Bom, primeiro, as pessoas que estão interessadas em tecnologia finalmente começam a criar um caminho das pedras, entender por onde elas podem começar. E aí a gente cria uma rede de aprendizado. Tem influenciadora hoje que tem canal no Discord com quase 30.000 pessoas que compartilham conhecimento de desenvolvimento. "Ah, eu estou aprendendo a programar agora, estou com dificuldade em tal coisa". Aí vem outra pessoa no canal e fala: "Ah, eu tive esse problema também. Ah, eu fiz assim, assim, assado para resolver". Vocês têm noção do que isso transforma na comunidade? Às vezes a gente pensa que, é um vídeo bestinha fazendo graça online, mas isso é o que vai dar um insight para a pessoa pensar: "Caraca, se essa pessoa está falando que ela conseguiu, eu também consigo". As inseguranças em relação aos conteúdos e os posicionamentos são compartilhadas. Quem aqui no início da carreira não passou por aquele momento em que você olhava e falava: "Gente, meu Deus, eu não faço ideia do que eu estou fazendo. Eu acho que eu estou super errada, que isso não é para mim". Eu quase desisti de tecnologia na faculdade, porque eu me sentia assim, e eu quase desisti no início da carreira, porque eu me sentia dessa forma e não tinha ninguém para falar, para sentar do meu lado e falar: "Tá tudo bem, é assim mesmo, é o processo". E agora eu consigo usar essa experiência que eu tive para conversar com as pessoas. A quantidade de mensagens que eu recebo no meu direct de pessoas falando: "Eu acho que isso não é para mim. O meu chefe falou que eu não sou boa, eu vou desistir". Não, cara, se o seu chefe falou que você não é boa, que não tá interessado em você, fala: "Beleza, muito obrigada, bora para a próxima". E informações do que está acontecendo no mercado ficam mais claras. Quando a gente fala de tecnologia, eu espirrei aqui hoje, falei uma coisa, amanhã isso não tá valendo mais. Acabei de comentar da evolução que a gente teve no digital e eu só falei de rede social. Eu não falei da transformação digital que a gente está vivendo, mas a gente está indo para um caminho em que as coisas vão mudar mais rapidamente do que elas já são transformadas hoje. Então, quando a gente tem essa rede de compartilhamento, eu consigo ir lá e entender melhor o que é o metaverso e chegar para os meus seguidores e falar: gente, espera aí, eu vou explicar o metaverso para vocês aqui de uma forma geral. A Deza comentou aqui do appzinho lá do AI e eu fiquei minha. Eu falei, cara, a galera tá ficando alvoroçada por causa de um aplicativo que te transforma no desenho. Inteligência artificial vai muito além disso. E aí você vai pagar pro negócio te transformar. Ai, uma ideia usada por inteligência artificial. Cara, desculpa, eu prefiro 1000 vezes a Alexa, que me faz uma lista de compras, não me deixa esquecer nada. E é isso, comprei a Alexa, paguei uma vez, acabou. Do que um aplicativo como esse de uma procedência bem duvidosa. Então, quando a gente consegue compartilhar esse conhecimento com as pessoas, a gente consegue direcioná-las de forma melhor. Aí, essa parte é boa. Para quem usava a internet antes para enviar depoimento no Orkut, vocês fizeram isso, que eu sei? Para usar aqueles filtros duvidosos do Instagram, vocês lembram que não dava para tirar a borda? Gente, eu arquivei todas essas fotos. Eu arquivou, elas nunca existiram.
e dizer como está se sentindo no Facebook. Quem nunca? Além, né, das mensagenzinhas que a nossa tia-avó manda pra gente no WhatsApp, né, eu tenho certeza que em algum momento da vida vocês já compartilharam, talvez não a foto dessa flor, mas algum bom dia vocês já compartilharam. Então, para quem fazia tudo isso, usava a rede social para fazer isso aqui, para falar como está se sentindo, para reclamar de alguma coisa, postar foto de comida, a gente está evoluindo bem. E aí, pensando que lá nos anos 90 a gente estava vivendo um período de leitura, e agora a gente está na Web 2, começando a caminhar sozinho, porque antes porque aqui ainda a gente só serve para deixar essas empresas que a gente utiliza, né, Facebook, TikTok, cada vez mais ricas, mas a gente está começando a caminhar para um lado em que a gente vai ser nós seremos donos dos nossos dados. E isso é o que a gente chama de Web3. Oxi, fui eu. Então, não dá tempo aqui de falar um pouco, né, sobre a evolução da nossa experiência relacionada ao Web 1, 2 e 3. Eu vou deixar isso para uma próxima palestra, mas estudem sobre a Web 3, porque vai vir aí descentralização financeira, o metaverso já está entre nós, a blockchain, as criptomoedas, tudo isso está acontecendo e na Web3 nós seremos donos de nós no mundo digital, porque aí, não sei se vocês sabem, mas agora a gente não manda em nada. A gente só enriquece a galera. Mas é basicamente isso, TDC. Muito obrigada.